Santa Faustina Kowalska fugiu de casa, e fugiu porque Jesus apareceu para ela, dizendo: até quando você vai me fazer esperar? E ela então, muito obediente a Jesus, pegou o trem para Varsóvia e não fazia ideia onde era que ela ia ser religiosa. Finalmente encontrou a congregação de irmãs, as irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, e lá ela ingressou. Ainda durante o seu período de formação, ela teve a experiência de ver o purgatório, e ela se dedicou pela oração pelas almas. Gostaria de chamar a atenção, no entanto, para o fato de que toda a devoção à Divina Misericórdia que Santa Faustina propagou, porque ela é apóstola da Divina Misericórdia, não faz o mínimo sentido se nós não cremos que existe o inferno. Misericórdia de quê? Misericórdia para quê? A misericórdia de Deus é para nos livrar do inferno. Mas, já no fim da vida, Santa Faustina teve uma visão do inferno. Então ela tem as 3 visões: do purgatório, do inferno e do céu. O que nos interessa aqui é a visão do inferno. Ela vendo o inferno, ela diz: percebi, no entanto, uma coisa: o maior número das almas que lá estão é justamente o daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. O maior número de almas que Santa Faustina viu no inferno é exatamente das almas que não creem que o inferno existe. Infelizmente, miseravelmente, desgraçadamente, se espalhou uma heresia e uma falta de fé. A falta de fé, tudo bem, está fora da igreja. Pessoas que não estão dentro da igreja, elas acreditam que não existe inferno. Essa é a falta de fé. Mas o problema é que até dentro da igreja se espalhou a heresia de que, já que Deus é amor misericordioso, então Ele não pode condenar ninguém ao inferno. Mas exatamente porque Ele é amor misericordioso, é que Ele veio ao mundo para nos salvar. E no seu costado, transpassado na cruz, brotou o rio de água e de sangue da sua infinita misericórdia para nos livrar do inferno. Essa é a misericórdia. A misericórdia é para nos livrar do inferno. Existem 7 bilhões de seres humanos nesse planeta, nesse momento. A esmagadora maioria dessas pessoas nunca ouviu falar de Jesus, que é a porta do céu, o único que vai nos levar para o céu, é a escadaria do céu. Tem pelo menos 6 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus no sentido estrito da palavra, assim. O que sabem de Jesus, eles sabem tanto de Jesus quanto você sabe, por exemplo, de Confúcio. Ou seja, nada. O que você sabe de Confúcio? Você sabe que tem uma coisa aí com religião, né? Não é isso? O que você sabe de Buda? Nada. 6 bilhões, pelo menos, nunca ouviram falar de Jesus. E, portanto, eu não estou condenando ninguém ao inferno, mas a conclusão óbvia é a seguinte: esses 6 bilhões, eu não sei como eles serão salvos. Ou seja, porquanto nos foi revelado a nós que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essas pessoas não creem e serão condenadas. Não estou condenando ninguém ao inferno, mas é o que foi revelado a nós. Jesus disse. Aí pegamos aquele 1 bilhão de pessoas que teoricamente são católicos, batizados. A maioria não crê. Não preciso agora eu dizer que a maioria não crê... Não crê. Estatisticamente, nós temos
pelo menos 50 mil pessoas na nossa paróquia Cristo Rei, feito, pegando a população de Várzea Grande, dividindo pelo número de paróquias, dá 47 mil pessoas. Eu suspeito que o grande Cristo Rei é um pouquinho mais populoso do que outras áreas da periferia, mas vamos ficar com os 47 mil, só no território de nossa paróquia. É evidente que se 47 mil pessoas viessem à missa, nós não teríamos igreja para pôr essas pessoas dentro. Portanto, essas pessoas, eu não sei como serão salvas. Não estou condenando ninguém ao inferno, estou dizendo que não sei como elas serão salvas. Vamos ficar com aquele pequeno percentual, 5% dessas pessoas que vêm à missa no domingo. Aí já reduzimos a 2.000 e alguma coisa, dos que vêm à missa no domingo. Essas 2.000 pessoas vão ser otimistas, 3.000 pessoas. Quantas se confessam e estão em estado de graça? Quando a gente senta no confessionário e atende 30 pessoas, a gente diz, nossa, tinha muita gente para confessar hoje. Mas o que é que são 30 pessoas diante de 3.000? 1%. Quantos estão em estado de graça? Eu não sei. Sinceramente, por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nos foi revelado, nós temos uma multidão incontável de pessoas na rampa do inferno. A maioria esmagadora de Santa Faustina, e não precisa nem ter a visão de Santa Faustina. Acho que a gente pode conversa com as pessoas da sua família que não vem à igreja. Pergunta se eles acreditam que existe inferno. Se acreditarem que existe inferno, eles acham que você precisa fazer alguma coisa para ir para o inferno. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Você precisa fazer alguma coisa para ir para o céu. Inferno é o lugar para onde vai a humanidade inteira se não fizermos alguma coisa. Então, o apostolado da Divina Misericórdia de Santa Faustina, ela é apóstola da Divina Misericórdia, é exatamente para que as almas não terminem no inferno, confiando na Divina Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz. Mas, para que isso aconteça, é necessário exatamente isso, crer no amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, estar arrependido dos seus pecados, ir se confessar e confiar na Divina Misericórdia. A confiança na Divina Misericórdia, ela é uma realidade muito concreta, chama-se arrependimento dos pecados e confissão. Portanto, eu gostaria de reavivar no coração de vocês a nossa intercessão pela salvação destas almas. Santa Faustina, um dia, estava vendo um anjo que iria punir uma cidade. E então foi revelado a ela o terço da Divina Misericórdia. Foi a única oração que funcionou para que o anjo fosse, aos poucos, se retirando, se enfraquecendo, e não punisse aquela cidade com a ira divina. Isso depois da morte de Santa Faustina se mostrou uma coisa bastante real e concreta, porque ela morreu em 38, em 39 veio a Segunda Guerra Mundial, invasão da Polônia pelos nazistas e depois pelos comunistas. E durante a Segunda Guerra, as cidades que tinham mais devoção à Divina Misericórdia e rezavam o terço da Divina Misericórdia, porque, claro, Santa Faustina tinha acabado de morrer em 38, a devoção à Divina Misericórdia não tinha tido tempo ainda de se espalhar pela Polônia inteira, como hoje. Mas as cidades que já conheciam e viviam a devoção à Divina Misericórdia foram poupadas durante a Segunda Guerra e nem sequer foram bombardeadas. Nas cidades em que não havia tanta devoção, mas as pessoas evacuando as casas, saindo das casas por causa dos bombardeios, e alguém caridosamente distribuía os santinhos com a imagem da Divina Misericórdia. A senhora pegou aquela imagem, voltou atrás, voltou para casa
e pregou a imagem na porta de casa. Quando ela voltou, a casa dela foi a única que foi poupada no bombardeio e está de pé até hoje. A devoção à Divina Misericórdia não é para poupar-nos de bombardeios materiais, bélicos. É que esses prodígios e milagres de cidades poupadas e casas poupadas é a forma que Deus tem de materialmente dizer que a nossa cidade, a nossa paróquia, a nossa arquidiocese pode ser poupada do castigo muito pior do que a sua destruição total. Se caísse uma bomba atômica em Cuiabá, uma bomba atômica é uma trivialidade, é uma bobagem diante do verdadeiro drama. É o fato de que nós nunca veríamos o rosto de Deus no céu se não estivéssemos em estado de graça, na divina misericórdia. Então, o que é que nós estamos esperando? Milhares de almas, não lá na Indochina, no Japão, na África, lá também, mas tem milhares de almas se perdendo aqui no território de nossa paróquia, aqui em nossa arquidiocese, e nós não vamos rezar? A devoção de pararmos às 3 da tarde, fazer o terço da Divina Misericórdia, colocar incessantemente esta oração na nossa arquidiocese. Nós vivemos tempos em que a igreja precisa clamar a misericórdia do céu, porque se for para a gente entender o que é que nós estamos fazendo, como nós estamos nos comportando com os nossos pecados, o que nós estamos realmente atraindo é a ira e os castigos divinos. A mensagem de Nossa Senhora em Fátima é totalmente compatível com a mensagem de Santa Faustina. É a mesma coisa. Rezar, rezar, rezar. Porque senão virá o castigo. Rezar e oferecer. Porque milhões de almas caem no inferno. Rezar e oferecer. Confiar na bondade divina. Assim como na oração de Santa Faustina, um anjo que ia punir a cidade foi perdendo a força e não puniu mais a cidade. Na visão de Nossa Senhora em Fátima, um anjo também que bradava penitência, 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 raios da ira divina se dirigiam à terra e Nossa Senhora amparava essa ira. Ou seja, a mensagem é a mesma. Nós estamos vivendo um tempo da misericórdia, mas esse tempo da misericórdia nós precisamos acompanhar com a oração. Fátima nos fala do Santo Terço. Santa Faustina nos fala do Terço da Misericórdia. Podemos ter e devemos ter essas duas devoções e rezar, clamando a Deus e implorando a Deus Nosso Senhor que tenha compaixão dos pobres pecadores. Nós em primeiro lugar, para a nossa conversão e os pobres pecadores. Meus queridos, o inferno existe. E se você é uma daquelas pessoas que diz assim, não, mas imagina se Deus ia condenar alguém ao inferno. Se você é dessas pessoas, ouça Santa Faustina que diz, você é um sério candidato para descobrir por experiência própria que o inferno existe. Porque é lá que vão parar as pessoas que desconsideraram a amorosa pregação de Jesus. Jesus é o amor encarnado. Jesus é a divina misericórdia encarnada. E ele falou do inferno. Estar em estado de graça. Se confessar. Parem de brincar com essa coisa de pecado mortal. Pecado mortal não é brincadeira. O confessionário devia ser somente para nós nos livrarmos dos pecados veniais, se ainda os temos, se ainda estamos, e recebemos as graças de Deus para nos aperfeiçoarmos.
Pecado mortal deveria ser uma coisa rara, mas infelizmente pecado mortal é coisa do dia a dia, é tratado como banalidade. Gente, pecado mortal é porque ele nos leva para a morte eterna. Pecado mortal significa inferno. Nosso Senhor bondoso nos adverte, os santos nos dizem, e as pessoas continuam, faltam à missa no domingo como se não fosse nada, como se aquilo não fosse causar nada. Eu vou ali, perdi o horário, eu confesso depois. Mas se você morrer nessa noite, o que será de você? As pessoas caem, olham para mulheres, homens que não são, você não está casado, não é sua mulher, não é seu marido, olham com um olhar sexual, masturbação, pornografia, adultério, droga, etc e tal, falando dos pecados mais grosseiros. Mas nós não vamos nos dar conta que isso está nos levando para o inferno. A pessoa dá de ombros e diz, eu confesso depois. Mas que presunção é essa? Falta de convicção nesse dogma de que as almas estão se perdendo no inferno é exatamente a fonte, é a maior armadilha de Satanás e a fonte da perdição de milhões e milhões de almas. Vamos rezar por essas almas e rezar por nós mesmos, invocando a divina e santa misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo.